Olá, galera. Boa noite. Já vamos começar aqui nossa transmissão ao vivo, nosso bate-papo hoje com o pastor Sérgio de Oliveira Campos. Nós vamos aqui trabalhar um tema muito pertinente para nós, cristãos. O tema hoje que nós vamos trabalhar é um sonho de uma mãe, o legado de um filho. E aí, meu pastor? Deu certo, Osmi. Rapaz! Olha, existe Deus do céu e gente na terra. Por isso que o negócio funciona. Graças a Deus. Que bom, meu pastor. Amém. Uma alegria estar aí com você, com a Amém. igreja e fazendo o que a gente gosta, né? Um dia na vida eterna, não vamos ficar só por conta disso. Vamos ficar só falando sobre as coisas boas do reino de As Deus, né? coisas boas que vale a Amém. pena. Pastor, Né? como é bom poder dialogar com o senhor hoje sobre esse tema, né? Que esse tema é um tema muito atual na questão, quando a gente pensa de igreja, né? Quando a gente pensa nos cristãos e a gente pensa que chamado e vocação é algo que está sempre no coração do cristão, e a teologia, né, na sua construção teológica, ela vai estar sempre trabalhando esses dois temas. Só que é um tema que a gente muitas vezes não fala muito na igreja. Por mais que ele é um tema corrente, a gente não conversa muito. Então, o que é isso aí? Tá todo mundo evacuando o recinto aqui. Então, pastor, vamos dar aí para a nossa galera aí uma ideia daquilo que Deus fez na vida do senhor, porque o senhor é um exemplo de vocação e um exemplo de chamado, né? O senhor foi um homem que formou vários pastores, e pastores excelentes, né? Não pastores perfeitos, mas pastores excelentes. E essa semana, quando o senhor estava fazendo aquele momento de leitura, eu estava assistindo a sua transmissão no YouTube, e o senhor falou algo sobre a interferência das mães, a importância da interferência das mães. O senhor trabalha Rebeca. E eu queria saber, e aí eu acho que foi legal eu assistir, porque eu falei, ali vai me dar o gancho, O gancho. que a gente quer trabalhar hoje, né? O sonho de uma mãe. A Dona Estela teve um sonho, né? Dona Estela, galera, para vocês que não conhecem, era a mãe do pastor Sérgio. Ela teve um sonho, e eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esse sonho dela, essa vontade, a partir da perspectiva do chamado. Então, vamos nós. Minha mãe, amados, ela vem do catolicismo. Minha mãe, juntamente com minha avó, a minha avó teve minha mãe não de um casamento formal, né? Então eram as duas basicamente sozinhas e elas moraram em pensionatos de freira muito tempo. E minha mãe se identificou muito com a vida monástica mesmo. Minha mãe tinha vontade de ser freira. E num culto de ressurreição, de Páscoa, num domingo, 6 da manhã, minha mãe vai visitar uma igreja metodista num dia de Páscoa e minha mãe, então, se encanta. Se encanta com a igreja evangélica e, nesse momento, a freira, que era sua mentora, comete uma falha. Ao invés de reforçar o que minha mãe viu de bom, aquela senhora diz que ela havia pecado, que ela havia cometido algo grave, passou uma penitência para minha mãe. Isso abriu o entendimento da minha mãe. Eu não vi nada de errado. Isso fez com que minha mãe mudasse uma chave. E aí ela, que era intensamente católica, ela vai para ser intensamente evangélica. Nesse culto estava meu pai. Nessas histórias, então, minha mãe rapidamente se torna evangélica.
E mais ou menos assim como acontece com o Lewis Hamilton. Minha mãe já pegou a pole position e deu 17 voltas no meu pai na primeira corrida, você entendeu? Meu pai que era evangélico. E minha mãe se apaixonou pelo Senhor, pela palavra. E quando, portanto, ela ainda por ter um filho, minha mãe faz um voto a Deus. Um pouco parecido com Ana. Ela disse assim, se, né, naquele tempo não fazia ultrassom, e ela barriguda, e ela disse, se for um menino, eu quero que ele seja pastor. Naquele tempo as igrejas não tinham pastoras, né? Só tinham os homens eram pastores. E minha mãe, então, tem essa conversa com Deus, e nasce minha irmã. Nasce minha irmã. Minha mãe, então, adia o sonho. Deu errado, né? deu errado. Deus falou se era um menino, nasce uma menina. Aí vem a segunda barriga, e aí quem aparece? Esse que vos fala. O menino. E interessante, minha mãe nunca partilhou isso comigo. Minha mãe nunca disse esse desejo dela, minha mãe nunca influenciou na minha decisão. E eu me lembro que quando eu comecei a falar, eu era gago. Muito gago. Falava uma palavra, tropeçava 19. E minha mãe, então, chega diante de Deus. Parente de Moisés. Se esse homem vai ser pastor, só tem que dar um jeito, né? Conversas da minha mãe com Deus. A gagueira foi embora e eu, então, fui formado na igreja e eu aprendi a amar, gostar de igreja. Eu era uma criança que gostava da igreja, eu fui um adolescente envolvido e gostava da igreja. Mas minha mãe nunca, pastor Osmi, chegou e disse assim, a mamãe queria muito que você fosse pastor. Nunca. A conversa da minha mãe era com Deus. E aconteceu, né? Eu acho que eu falei isso no dia que eu falei sobre Rebeca. Eu invoquei aos 16 anos ser militar. Sim, o senhor falou. Eu queria servir o exército, eu queria ser militar e minha mãe não deu contra. Minha mãe simplesmente chegou diante de Deus e falou, Senhor, o meu pastor está desviando, né? Gente, eu tenho 1,80 m, eu não tenho defeito físico, eu não usava óculos naquele tempo. Eu fui para me apresentar e eu fui dispensado por excesso de contingente, ainda disseram que eu tinha defeito, eu tinha por incapacidade física temporária. Meu Deus. Eu falei, Deus amado, matou a minha carreira. E assim, portanto, no dia que eu fui ordenado, que eu estive na igreja e que me foi colocado as mãos, na saída do templo, minha mãe falou. Era isso que eu disse para Deus quando você estava a caminho. Meu Deus. Nunca, ela falou? Nunca. Ela me tinha aberto a boca. E aí, pastor Osmi, eu estava nesse dia, né, que a gente leu sobre Raquel. Deus não falou isso com Isaac. Deus falou com Raquel. Com Raquel. Raquel não. Rebeca. Rebeca. Com Rebeca. Era Rebeca que estava com os dois no ventre e Deus é que chega e diz, o mais velho servirá ao mais novo. É com ele a minha aliança. Sim. E o que acontece então com Isaac? Isaac segue a tendência natural da cabeça dele. Ele olha para Esaú o tempo todo, ele não consegue ter essa dimensão da vontade de Deus sobre o filho Jacó.
Sim. Porque o primogênito era Esaú. Esaú. Então a regra era aquela. E Era. aí eu me lembro de meu pai inculcando na minha cabeça que eu deveria ser engenheiro eletrônico. E eu tinha... nossa, eu tive dificuldade demais em matemática e física. Primeira dependência da minha vida, segundo colegial, do que foi? Física. Primeira Física. bomba na minha vida que eu tomei na faculdade foi em matemática. Né? Temática. E meu pai enfiou na minha cabeça, pastor Osbi, que era para eu ser engenheiro. E eu, para agradar meu pai, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Não tinha Sim. vocação, não tinha inclinação, não tinha gosto, mas para agradar meu pai eu estava disposto. Ia ser um Sim. engenheiro medíocre se eu chegasse lá. Né? Sim. Mas então meu pai tentou me impor uma coisa que não era de Deus, era da cabeça dele. Dele. É Mas o que eu ele creio queria. que eu me torno pastor não porque minha mãe quis, mas foi porque minha mãe sentiu. Ela sentiu de Deus. Que teria um filho pastor. Então, o senhor é um caso assim meio atípico, né? O senhor, a vocação, quando a gente pensa na vocação, ela vem daqui, né? A gente sente a vocação. No caso, o senhor nasceria e o senhor teria sentir, né? Essa vocação para o ministério, né? Para desenvolver esse ministério, o senhor iria para a igreja, mas ela sentiu isso. Então é meio atípico, parece que o desejo do coração dela se realiza no Senhor, né? Realiza, mesmo que Deus já tinha um propósito, ela sentiu, mas olha a oração dela, tanto que é interessante, ela fala assim, se o Senhor me der um filho, né? Esse filho, como Ana, né? Vai ser entregue para o ministério. Por que que os outros não foram, né? Por que não foram uma sequência? Mas como que a gente poderia, né? Como que a mãe, vamos pensar, como que a mãe hoje faria essa oração? Como que a mãe hoje se colocaria diante de Deus nessa situação, quando ela olha para o filho e ela vê o filho indo para algum caminho? Um caminho que muitas vezes é aquilo que ela não sente, né? Que ela não está sentindo. E que o filho está indo. É esse caminho? É oração? É falar? Ou é conversar? Eu creio, pastor Osmi, que minha mãe conversava com Deus. As conversas, as orações de minha mãe atrapalharam muitos planos. Sim. Até mesmo em relação ao meu primeiro casamento, que não deu certo, e que minha mãe teve a sensação de que não daria. Sim. Minha mãe não falou comigo. Ela falou com Deus. Ela falou com Deus. Mas aí eu já era, né? Aí eu fui numa direção determinada por mim, né? Então, na verdade, eu fiz uma escolha e pedi que Deus abençoasse a minha escolha. Abençoado. Então, mas eu creio que se minha mãe tivesse se colocado contra, ela teria me deixado entre a cruz e a espada, porque a opinião dela pesava muito para mim e ela sabia isso. Sim. Então, ela às vezes opinava sobre coisas em geral, mas ela tinha muito cuidado, porque ela sabia que o que ela dissesse para mim tinha muito peso, né? Então eu creio que minha mãe disse as coisas essenciais para Deus. Né, nós três fomos criados no mesmo princípio. Sim. Somos três irmãos, onde o Alexandre, que é o mais novo, nasceu no mesmo dia da Kátia, que é a mais velha, 24 de março, com 3 anos de diferença. Em 3 anos, minha mãe teve 3 filhos.
Sim. Então, os três foram mais ou menos da mesma safra. Nós fomos criados da mesma forma, com amor, né, pela palavra, com temor de Deus. Fomos ensinados a ser dizimistas desde criança, né? E agora, a vocação não era dos três. Era do senhor? Era minha. Hoje a Kátia, por exemplo, é bênção né, entre os haitianos que Sim. a gente cuida. Ela vai, ela zela, ela aconselha, ela briga com eles, ela prega para eles, ensina para eles, mas ela diz: o pastor é você. Uhum. Eu estou lá por sua culpa. Você é o Porque ela culpado. fala francês, né? Ela fala francês e eu não falo nada. Então eu falei, então, Kátia, fica lá. Né? Você vai ser meu olho, né? E a Kátia tem prazer. Mas pastorear é chamado mesmo. É chamado. Pastor, o senhor está falando aqui, eu estou pensando, como ela não falou para o senhor, né? Ela nunca disse, ela sempre orou e falou com Deus. Eu acho que aí tem um grande ensinamento, né? Eu acho que nós temos que falar com Deus, né? Eu acho que a gente, antes de falar com o filho, ou falar com alguém, ou mesmo, né, um casamento, qualquer outra situação que a gente vive no nosso dia a dia, eu acho que a gente tem que ter esse princípio, né? Falar com Deus. E Deus responde, né? Deus, vamos, entre aspas, Deus atrapalhou a sua vida, né? Atrapalhou você para um propósito maior, né? Através do quê? De uma autoridade de uma mãe. Eu creio nisso, pastor. Eu acho que a oração de uma mãe, eu acho que ela tem muito efeito, ou mais efeito ainda, né? Porque quando a mãe diz assim, não vai, não faça, né? Parece que o trem dá errado mesmo, o trem peteca, né? O trem não vai para frente, porque Deus deu aos pais uma autoridade, né? Uma autoridade muito especial. Tanto é que quando a gente pensa nos patriarcas, né? Essa questão do passar a bênção, né? O primogênito, passar essa bênção, a abençoar. Eu acho que isso é muito importante quando a gente pensa numa vocação, né? Quando a gente pensa e a gente sente isso, eu olho para o Caleb, eu olho para a Débora, né? Eu olho e vejo algo diferente na vida deles, né? Mas eles têm uma escolha, eles têm um livre-arbítrio, né? Eles podem escolher aquilo que eu não estou vendo, eu vejo algo na questão ministerial, na questão da vocação, mas eu não posso, né, intervir. E eu acho que quando a gente fala, a gente intervir, acho que acontece algo muito ruim, né? Parece que aí o filho desbanda mesmo. Ele fala, não, minha mãe quer que eu seja pastor, então eu vou para outro caminho. Eu vou para esse lugar aqui. Eu acho que a Dona Estela, né? E quem conheceu a Dona Estela sabe como que era a Dona Estela, né? Eu tive a oportunidade de poder ouvi-la, de poder ter um tempo com ela, né? E a Dona Estela era uma mulher muito de Deus, muito cheia da presença do Senhor. Então, quando ela abria a boca dela, né, você se deliciava com palavras do alto. Então, isso mostra de uma mulher que tinha muita intimidade, né? Vamos dizer, muita intimidade com Deus, né? O tempo dela de oração. Você não via ela conversando muito, né? Mas quando ela abria a boca, quando ela falava, você recebia algo tremendo. Tanto é que, no decorrer da vida do Senhor, sempre quando ela abriu a boca, ela trouxe algo, né, poderoso na vida do Senhor. E, pastor, pensando nisso, a mãe pode intervir através da oração? Biblicamente, nós podemos hoje, as mães que estão nos assistindo, qual que é a importância disso? Pensando biblicamente. Bom, nós que somos metodistas e arminianos, acreditamos no livre-arbítrio, que você já citou. Então, a vontade de Deus não muda a vontade.
Eu posso até desejar fazer alguma coisa, mas eu vou saber que Deus tem outra vontade. Ou eu obedeço, ou eu sigo minha carne, né? Agora, onde que nós, pais, interferimos, então, na vida dos filhos? A oração de pai e de mãe, ela interfere no que está ao redor. Minha mãe não poderia tirar de mim o desejo de ser militar. O desejo era meu. Mas o que ela fez? Ela fez uma dispensa. Ela não foi pedir para alguém me dispensar. Sim. Ela falou com Deus: esse menino não tem nada de militar, Senhor. Isso não tem nada a ver com a vida dele, é uma ilusão de menino. Então, nós como pai e mãe, pastor, nós podemos interferir no que está ao redor. Nós podemos orar e afastar influências ruins. Sim. Nós podemos orar e abrir portas, fechar portas. Porque às vezes o filho está encafufado de uma direção. E a gente, então, não pode mudar o desejo, mas eu posso fechar a porta. Ué. Então, a oração do pai e da mãe é uma oração que ela move ao redor. Né? Jesus diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Ele não arromba a vontade humana. Mas a vontade, né, a oração paterna e materna, elas interferem nas circunstâncias. Ela mexe no que está ao redor. E aí, no caso, é muito importante que a oração seja preventiva, profilática, né? Porque, às vezes, nós descuidamos de alguns momentos importantes na vida dos filhos. Eu digo assim que às vezes nós não oramos. Você já orou por quem o Caleb vai casar? Cara, eu sou doido. Tô orando pelo o Caleb e a Débora. Eu já tô orando. Porque o Caleb é menorzinho, né? Então às vezes você tá. Mas sabe de uma coisa? A gente parece que muitos pais só começam a se preocupar a hora que um dia ele chega lá na casa dele, tem um estrupiço no sofá, né? Alargador na orelha. Tatuado até dentro do branco do olho, né? Aí você chega lá e chega para sua mulher e fala assim: o que é aquilo lá? A mulher fala assim: é o candidato aí da Débora. Queima, Jesus. Meu Deus. Aí você ora. A primeira frase é: meu Deus. Meu Deus. Que aí já é clamor. É. Aí já Meu é Deus. clamor. Não é oração, é clamor já. Não, aí já está atrasado. Então Tá. eu creio que a gente precisava orar. Na questão vocacional, os pais oram muito por profissão. Sim. Porque eles pensam assim: Senhor, eu queria que meu filho fosse médico, dar brinquedo de coisa de médico, né? Mas isso é profissão. Isso não é vocação. É. Então quer dizer, eu fui professor 39 anos e sou pastor, né, desde 87. E como professor e pastor, a vocação é uma só. Sim. Eu pastoreava meus alunos, meus colegas, eu ensino a minha igreja. Por quê? Eu recebi de Deus um dom de simplificar as coisas, de tornar as coisas compreensíveis. Se eu estou falando da Bíblia, ela fica compreensível. Se eu estou falando das minhocas, elas ficam compreensíveis. Deus me deu o dom de tornar simples as coisas complicadas. Então eu posso pregar. Sim. Eu posso ensinar. Eu posso destrinchar alguma coisa para aconselhar. Então, nós, às vezes, pais, queremos ver nossos filhos prósperos financeiramente.
E muitos dos nossos filhos escolhem profissões pelo econômico e não pelo chamado, não pela vocação. Ele quer fazer direito, por quê? Porque o avô dele fez direito e o avô dele tem um escritório forte e ele já está pensando em, né, que ele não vai ter trabalho para arrumar estágio, que ele pode daqui a um tempo. Ou então o pai acha que ele fez um curso que não funciona. Então, mas olha, se você for direito, você pode ser delegado de polícia, você pode ser procurador, você pode ser isso, você pode ser isso, você pode ser, ou você pode fazer concurso. Ou o pessoal ganha 20, 30 mil lá no Supremo, né? Você pode... Essa é a lógica. Minha mãe, quando pensou em mim, ela pensou em alguém que estivesse harmonizado com o plano de Deus. Sim. Qual que é o plano de Deus para os nossos filhos, né? Minha filha do meio fez direito. Eu creio que por influência dos que estavam próximos, aquela questão das oportunidades, ela nunca fez o exame da ordem, nunca tirou a credencial, nunca quis exercer a profissão. Ela tem um curso superior, ajudou muito na vocação dela. Ela já mexeu com imobiliária, ela ajuda o sogro nos Sim. contratos de locação, mas não é a vocação. Não é a vocação. Não é a vocação. Vem primeiro a vocação, então. A expressão vocação vem da expressão vocal. É voz. É voz. E o pai e a mãe, eles têm por obrigação de entender qual é o plano de Deus para aquela vida. Rebeca, grávida, ela está angustiada, porque tinha luta dentro dela. E Deus chega e dá a ela a resposta. Ele diz, duas coisas estão lutando dentro de você. Duas nações. Duas nações. Duas nações. Então Deus tem que dar. E a partir do momento que Deus te dá o discernimento, sabe? Aí você vai ter que fazer até uma coisa estranha. Rebeca, o Isaac era um cara bom, mas bitolado. É verdade. Por que será que Deus não falou com Isaac sobre Jacó? Porque a grande mente ali era Rebeca. Deus então vai talvez usar o pai ou a mãe, louvado seja quando são os dois. Sim. É interessante, né? Porque a gente faz caçoada lá em casa, que minha mãe criou 3 filhos e meu pai. Minha mãe acabou de criar meu pai. Meu pai era um homem muito bom, pastor Osni. Sim. Seu Bené, seu Bené. Muito bom. Mas meu pai era verde. O grande cérebro da minha casa foi minha mãe. Nunca desrespeitou meu pai. Mas Deus tratava as coisas na família, era com ela. Então, isso não é a regra em todo lugar. De um modo geral, talvez hoje a mãe tenha um papel muito importante. Por quê? Porque 70% de quem frequenta igreja é mulher. É mulher. E a maioria delas estão com o joelho no chão orando. E às vezes, então, o marido que não entende, que não tem sensibilidade, não vai entender isso. Então, a mulher, eu creio, né? E aí, às vezes, até eu caçou, falo assim que mãe é mãe, o resto é pai. O resto é pai, é verdade. Mãe é mãe. Pastor, eu acho que a nossa conversa, ela vai aprofundando mais e a vocação, eu acho que ela é um princípio que tem que estar nos nossos lábios quando a gente pensa no reino, a gente pensa no discipular nossos filhos, a nossa família. Eu acho que a vocação, ela tem que estar no nosso coração bem entendido isso. Porque aí a nossa oração, ela vai ter efeito. Porque se a gente extravia, né? E aí o senhor ponderou sobre a questão de a gente ora por
profissão. E o senhor estava falando, eu estava pensando, a profissão do senhor, ela foi uma coisa só. Ministério e profissão. Não houve conflito entre Não. não houve conflito, ministério e profissão, não houve conflito. O ministério não atrapalha a profissão não atrapalhou o ministério, né? Porque Deus estava nesse negócio, Deus está nesse negócio. E eu pensei numa coisa, quando a palavra de Deus diz assim, buscai primeiro o reino, e as outras coisas vos Os serão serão acrescentados. acrescentadas. E quando Salomão ora, eu gosto muito da oração de Salomão. A oração de Salomão, ela tem um fundamento muito forte na questão da vocação. Que ele diz assim, Senhor, me dê sabedoria para conduzir o seu povo, para governar o seu povo. E Deus automaticamente dá a ele a sabedoria e linka ele também com o ouro, o tesouro, os bens. Porque os reis oravam sempre pedindo o quê? Os inimigos e pediam riqueza, poder. Então eu acho assim, eu acho que a nossa oração, então, ela tem que estar nesse feeling, né? Nessa sensibilidade, eu digo às mães e os pais, né? De ter esse entendimento da vocação do filho. E a oração da sua mãe, da dona Estela, é: se o Senhor me der um filho homem, que ele seja um pastor. Então, ela não perdeu o time da oração. Ela sempre orou. E quando ela percebia que surgia obstáculos na vida do Senhor, o exército, né? Ela ia lá e conversava com Deus. Ó, Senhor, esse menino, negócio militar, Sérgio Machado, esse negócio não dá certo, Deus. O negócio dele é a vocação. É o caminho que eu quero que meu filho preencha na vida dele, caminhe na vida dele. Por quê? Porque ela sentiu isso de Deus, né? Então, para você que está nos assistindo, nós estamos falando sobre você que chegou agora, alguns irmãos, o Bispo Adonias está conosco, o Bispo Fábio, né? Sejam bem-vindos na nossa live. Nós estamos aí trazendo uma ideia a partir da vocação e do chamado. Então, pastor, a vocação acho que ficou bem fundamental. Hoje, qual que é o conselho que o senhor daria para os pais e para as mães a partir da vocação? Eu diria que nós temos que tomar um cuidado muito grande em não conduzir uma coisa que precisa ser de Deus. Porque o Salmo 139 diz que Deus me viu aquela substância ainda sem forma. Com 3 meses, pastor Osmin, a gente é como do tamanho de um arroz em casca. Um grão de arroz com a casca. Você não tem cabeça, você não tem braço. Mas diz que naquele formato o Senhor já te viu. O Senhor já te viu. E quando o Senhor mistura, nós temos 38 mil genes. Quando o Senhor mistura genes de homem e mulher, as combinações são únicas. Não existem duas pessoas iguais. Sim. O senhor é pastor e eu também sou. Mas não somos iguais. Sim. Porque na nossa Constituição, na nossa história, na nossa sensibilidade, na nossa capacidade, o Senhor nos fez únicos. E quando eu encontro meu lugar na vida, porque achar a vocação é achar meu lugar na vida, não é achar uma profissão. Ótimo se eu puder exercer a minha vocação na minha profissão. Ótimo! Mas quanta gente
trabalha em alguma coisa e não é feliz. Porque a vocação está separada do trabalho. E olha que ele vai trabalhar a maior parte da vida, por isso muita gente acha que quando aposentar é que ele vai começar a viver, porque na verdade ele foi escravo. Amei minha profissão. Sim. Me diverti com ela. Cansava. Mas eu não era infeliz. Meu último patrão, nos últimos 18 anos, um patrão exigente, exprimia, tirava o caldo da gente. Mas eu tinha prazer de trabalhar. Como tem prazer de cuidar de gente. Sou um péssimo pastor administrador. Espero que a Bispa Ideide não esteja assistindo essa live. Igreja é o caos. Você sabe disso. Eu sei. Né? Senhor e Sabe seus por que o trem quadrados. funciona aqui? Porque Deus Senhor e seus quadradinhos. Deus levanta outros, pastor Osmi, para cuidar daquilo. Sabe por que eu estou fazendo essa live aqui? Porque Deus levanta quem sabe mexer com essa coisa aqui. É verdade. Nenhuma. Glória a Deus por isso. Eu não tenho todos os dons. Né? Então, não sei gerenciar isso aqui, não. Mas do que é? Agora, quando a coisa está com a pessoa, com a palavra, aí eu estou em casa. Amém. Eu sei o que falar, eu sei o que fazer. E quando eu não sei o que fazer e o que falar, isso vem, porque o canal, e Deus me botou nisso, e Ele não vai me deixar sozinho nisso. É verdade. Alguém que estava de férias aqui e falou assim: ô pastor, eu queria andar com o senhor, né? Onde puder, né? Tem lugar que o senhor não pode me levar, mas assim, eu queria acompanhar o senhor. Eu falei: então tá. Aí, uns 3 dias, ele andou comigo, e aí eu disse assim: nossa, ser pastor é muito difícil. Eu falei assim: me fala uma coisa fácil. Não existe. Não existe. Até roubar na Petrobras está difícil. Tá. Né? Pastor. Fácil. Agora, se eu peguei o filão, que é aquilo que Deus me pôs, o desafio é prazeroso. Você vai enfrentar aquilo com satisfação, mesmo sabendo da sua pequenez. O senhor... Tudo aquilo que eu fiz, pastor Osmi, Deus usou. Da mesma forma como Moisés foi moldado 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e aí Deus, você nem sabe por que as coisas estão caminhando dessa forma. Aí no final, tudo aquilo que eu sei, até as minhocas, me são úteis. Quando eu vou ler, quando eu vou entender a palavra, quando eu vou enfrentar jovens em conflito, o Senhor me capacitou, me deu a oportunidade, me formou, né? Ele me formou e a fé se somou à ciência dentro de mim, então pronto, a fé e a ciência se juntaram. Então, na hora que a ciência pede, eu falo com fé. A hora que a fé me pede, eu falo com entendimento. E Deus honra. É forte. Muito forte. A Denailde fez uma pergunta. Denailde, suas perguntas aí para o pastorzão dela, né? A pergunta dela é o seguinte: o pastor na frente de uma comunidade, ele pode influenciar positivamente e negativamente? Essa é a pergunta dela. Pode. Primeiro, quando a gente acha alguma coisa que Deus não achou. Quando eu olho humanamente para as pessoas como já Isaac olhou para os 2 filhos e escolheu Esaú. Escolheu um. Às vezes eu coloco pesos ou eu invisto em pessoas que não têm a vocação.
e que eu acho que tem. Como também já aconteceu da gente desvalorizar alguma coisa e achar que não tem nada a ver. E eu estava lembrando aqui das raízes do pastor Daniel Gomes, as bandeiras que ele andou dando ainda aqui. Grande pastor. É. Grande pastor. Né? E outros que eu achei que já fosse dar grande coisa, virou nada. Esse é um perigo humano, fala isso para Denailde. É a gente achar e querer interferir. Nós apenas conduzimos. Quantas vezes eu falei alguma coisa para você? O que aconteceu com você aconteceu comigo. Natural. Nós fomos forjados aprendendo a amar Sim. o reino, a palavra. E se talvez eu te influenciei em alguma coisa, foi em te dar, talvez, um modelo, uma direção, né? Sim. Mas se talvez você pensasse no salário que eu ganho, que eu tenho a casa, o aluguel pago pela igreja, que a gasolina paga minha gasolina, você poderia estar olhando o meu ministério como profissão. É. E você tem que querer a alegria que eu tenho, não as coisas que eu ganho. Amém. É isso aí. Então, já que o senhor falou de alegria, e uma das coisas que o senhor muito me influenciou, e agora a gente passa, né, que nós temos alguns minutos ainda, não vai dar para a gente falar muito sobre o chamado, mas uma das coisas que me influenciou muito no ministério do senhor foi zelo, a alegria do ministério. Eu acho que uma das coisas que me influenciou na vida do senhor foi isso, foi a alegria. E eu gosto muito do seu ensino, eu gosto muito da profundidade do ensino, as coisas que o senhor consegue tirar. Não está no meu DNA isso, né? Eu vejo outras coisas, mas nós somos pastores, eu sou pastor, o senhor era pastor, mas eu não tenho a mesma visão, quando eu digo da palavra, não é a mesma visão, a mesma forma de manejo da palavra como o senhor tem, né? Claro, o senhor tem um dom, e eu vejo isso muito, o dom de mestre do senhor, né? Esse dom de ensino. Eu estava prestando atenção na aula do senhor no YouTube e eu fiquei prestando atenção, o senhor lendo o texto, versículo por versículo, o povo e falando. E o senhor tem umas coisas que é sua, Deus deu para o senhor. Agora, o ministério traz alegria? A alegria do serviço, como Davi, ele ora no Salmo 51 pedindo, renove em mim a alegria do serviço. Dê-me um espírito inabalável, né? Eu vejo que Davi parece que ele tinha perdido a alegria, né? E aí a gente sabe a questão do que aconteceu com ele e tal, mas o ministério traz alegria. Chamado. Quanto tempo nós temos? Nós temos ainda uns 15 minutos. 15 minutos. Vamos fazer 10, os outros 5 a gente faz consideração final, beleza? Tá bom. Eu assisti o parto dos meus 3 filhos. E quem fez o parto deles foi um parteiro antigo, um homem experiente, pai de alunos meus. Então nós tínhamos uma relação de amizade, eu me lembro que ali, aguardando o momento, né, as contrações, chegando a criança, eu perguntei para ele assim, doutor, quantos partos o senhor fez na vida? Ele disse assim, até 400 eu contei. Aí depois eu... Parei de contar.
Para te contar. E enquanto a gente conversava ali, me lembro que a criança coroou, né? Apareceu, foi parto normal, apareceu o cucurutuzinho e eu vi a alegria daquele velho. Ele já era um senhor, trazendo uma criança pro mundo, né? E enquanto a coisa estava acontecendo, ele estava dando aula para mim ali, Sim. né? A criança, quando vem do parto normal, ela não vem assim, não. Ela vem fazendo rosca. Ela diminui o atrito, é legal. Não sei como é que Deus faz isso rodar, porque a impressão que a gente tem quando o outro contrai é que o trem vai sair assim, mas a criança vem de rosca. Rapaz, e eu vi o entusiasmo dele me explicar as coisas e a alegria dele pegar o menino. Você sabe que essa é a alegria que eu tenho no batismo? Eu fiquei emocionado. É a mesma sensação, pastor Osmi, quando eu estou ali dentro da água, ou que talvez a sensação que eu tenho de eu estar ali à espera de alguém trazendo para a vida. Isso é uma alegria enorme. Quando eu te vejo caminhar, quando eu vejo com quem você se casou, que eu te vejo tão bem casado, quando eu te vejo pai, quando eu te vejo no ministério, quando olho o pastor Bruno, quando olho o pastor Daniel, quando eu olho as pessoas que chegam aqui e eu vejo a vida delas mudar, essa é a minha alegria. É. É ver a coisa andar. Porque eu não nasci para ser problema, eu nasci para ser instrumento da graça de Deus. E é o que o Salmo 126 diz: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, o júbilo está no que vem os feixes. A gente não importa de andar e chorar. Mas quando você vê um casamento caminhar, uma fé amadurecer, quando você vê um menino que você consagrou e depois você está vendo ele aprender bateria e você olha e ele já tem temor. É isso que alimenta a alegria de um pastor. É É ver o verdade. povo andar. É ver o Tem povo outra andar. alegria. Eu não tenho alegria de construção. Aliás, eu não posso falar para Deus o que eu não gosto, que Ele me dá. Né? Eu não gosto de construção. Ele te Minha dá a vida, condição. oh meu Deus, minha vida, eu não gosto de construção, eu não gosto de administração, mas é isso que Ele dá. Né? Mas eu gosto de ver o povo caminhar. Gosto de ver alguém romper com droga, com vício, consertar a vida, sabe? Eu boto, eu aposto mesmo na regeneração e na restauração. Amém. E eu prefiro errar porque acreditei, quebrei a cara, do que não dar um voto de confiança e o cara era bom. A frase que eu guardo do Senhor é isso. E eu já disse isso para minha igreja. Eu prefiro errar por confiar do que eu lembro que o senhor disse isso. Eu prefiro estender minha mão, né? Eu prefiro errar do que eu escolher minha mão e E eu acho errar. que e não errar, e errar, né? É. Eu acho que é a chance, né? A oportunidade, né? Eu acho que isso é o reino, né, pastor? Quando a gente pensa no discipulado, é sempre a gente não vai saber, na verdade, quem é o bom, né? A gente pode ver Eu, até uma a técnica, a gente cria, né, alguma coisa, mas as coisas acontecem, eu acho que, como o senhor está dizendo aí, né? Tem algo aqui que flui. E muitas vezes aquele que a gente escolhe, aquele que a gente pensa,
mas de repente a coisa flui, o negócio caminha. Mas fala aí mais que eu quero ouvir. Eu tenho acompanhado aqui uma turma de vocacionado boa. Seu parente aqui tá me dando alegria, né? Tô com um japonês aqui também, rapaz. O negócio está fluindo. Eu gosto de sentar e escutar ele. Eu não sou fominha, nem você sabe, eu não sou fominha de Sim, púlpito. sim. Eu gosto muito de pregar, mas eu gosto de ouvir um cara bom, um Amém. menino bom. E aí eu sou chato, e aí eu corrijo, eu palpito, né? Porque meu trabalho é só burilar. A pedra chega bruta. Ela vem de Deus, ela vem do centro da terra, é pedra, diamante, né? A nós compete tirar as arestas e dar o brilho. É Deus que constrói, não somos nós, né? Agora, nessa questão que envolve a unção pastoral, uma coisa que para mim ficou muito clara tempos atrás, quando eu estudava a ideia do corpo. A igreja é o corpo e cada um de nós é membro desse corpo. E eu perguntei um dia na escola dominical, né? Qual é o lugar que vocês acham que o pastor ocupa no corpo? Pastor? É. Então, O senhor me pegou não é agora, hein? cabeça. Cabeça é Cristo. Sim. Cabeça não. Não é a cabeça. Coração? As pessoas acham que é a boca, que é o pescoço. Não. O pescoço manipula a cabeça, né? E por que é o coração? Porque, na verdade, você estando no corpo, o cérebro age diretamente no órgão. No órgão. Para eu mexer esse dedo aqui, ó, de onde vem o comando, pastor Osmi? O dedo? Certo. Vem do cérebro. Sim. O coração não faz o dedo mover. Por isso que Deus precisa, né, o Espírito Santo, ele tem que falar diretamente a cada órgão. É ele que comanda. Qual é a função do coração? Enviar o sangue. É porque o sangue é que dá condição para o dedo exercer a ordem que veio do cérebro. Se ele não receber sangue, ele necrosa e morre. Mas se ele não receber a ordem, ele não move. Na paralisia, se você cortar um nervo, você fica paralítico. Ele continua recebendo sangue. Mas o coração não faz a mão fechar, não faz o dedo se mover. Eu creio que o pastor é o coração de uma igreja. Ele é o coração de uma igreja. Agora, o coração tem uma coisa especial. Ele é o único órgão que tem a origem do movimento nele mesmo. Por isso que a morte clínica é dada quando o coração para. Não quando... O cara pode estar com o cérebro morto, morte cerebral, mas ele não é considerado morto. Por quê? Porque o coração ainda bate. A morte clínica vem quando o coração para. O coração tem uma estrutura chamada nódulo sinatrial. É como se fosse um gerador de impulsos elétricos. O mover do coração é gerado nele mesmo. E isso, para mim, é a vocação. Mas aonde que o cérebro interfere no coração? Primeiro, quando precisa brecar ele, ou quando precisa acelerar. Mas não é o cérebro que faz ele bater. O pastor é aquele que Deus levanta. E aí, por isso que eu posso cuidar de todo mundo, porque ele cuida de mim. Amém. Eu me sinto cuidado.
Eu me sinto renovado, me sinto alimentado, inspirado. Então, ele diretamente... Então, eu bato por algo que ele me deu, que você chamou de vocação, que você chamou aí de... Né? É o jeito. Às vezes, quando eu preciso acelerar, o cérebro solta adrenalina e eu disparo. Às vezes eu estou agitado, o nervo vago vem e eu brego. Pastor queridão, o senhor concluiu? Desculpa. A vocação pastoral, eu creio que seja a única coisa que faz com que a gente realmente se mova no ministério. Tem muita gente que tem vontade. Eu falo, tem muita gente que é invocada e tem gente que é vocacionada. Tem gente que sinceramente tem vontade. Amém. Mas falta o chamado. Amém. Pessoal, se você quiser fazer uma pergunta aí, pode fazer, que o pastorzão está aí para responder. Quem tem pergunta? O Bruno Herculano queria fazer uma pergunta. Só responde se ele cortou o cabelo. Né? O cabelo dele tá terrível. Terrível. O cara tem que entender que ele tem um chamado. Chamado do cabelo. O chamado dele não é de Sansão, né, pastor? A Sansão não foi um bom pastor. Ele deu problema naquele cabelo, viu? Deu trabalho. Mas enquanto as perguntas chegam, eu não sei se eu respondi a pergunta da Denailde. Ela ficou satisfeita com o que eu disse? Dena, ficou ok? Foi respondida, Denailde, a sua pergunta? Eu acredito que sim, que ela... Olha o Bruno fazendo a pergunta aqui. Pastor Sérgio, o senhor tem coragem de emprestar um cheque em branco para nós de novo? Conta histórias. Pessoal, nós, quando éramos da Igreja Metodista de Goiânia Leste, nós tínhamos um grupo aí, o grupo de jovem nosso, era um grupo que ia muito aí na Gelate. É uma pizzaria que tem na cidade e a gente, quando terminava os cultos, a gente ia para Gelate. E era um momento muito precioso, foi onde nós construímos um relacionamento mesmo de coração, né? Uns com os outros. Foi um tempo muito precioso. E nós tínhamos a confiança do pastor Sérgio, que nos dava um cheque em branco. Ele assinava o cheque e nos dava, nos emprestava. E a gente ia e gastava lá uma fortuna, né? Uma fortuna jovem, né? Que o jovem sempre tem uma fortuna, glórias a Deus, nós tínhamos muita grana. Então nós pegávamos, comprávamos pizza, comia, nos divertia ali e pegávamos o checão. E o cara da Gelate nos dava um prazo, né? Ele dava um prazo pra gente. Você vê que nós éramos casos cascados. E aí, amados, depois a gente recolhia os valores uns dos outros e a gente cobria os cheques, né? Então, eu não sei se houve algum prejuízo, né, para o pastor, acredito que não, porque se eu não me engano, era o Charles, era o Daniel que tomava conta dessa parte. Mas foi um momento precioso e um momento de muita confiança do pastor Sérgio, né? Eu acredito, Bruno, respondendo a pergunta, eu acho que ele daria, sim, novamente, um cheque em branco para nós. Ele já disse na live, né, que ele prefere estender a mão do que encolher. Talvez eu até possa falhar. Eu misturo muito minha vida com a igreja, né? Minha casa, minhas coisas, meus livros voam por aí, eu não sei. É o seguinte, se você, pastor, me pedir um livro emprestado, eu não vou anotar para quem emprestei. Porque, para mim,
o senhor vai me devolver, né? Se o senhor me pedir um dinheiro emprestado e eu tiver, eu vou te emprestar, porque eu acredito que você vai me pagar. Já levei muito calote, muito calote. Mas quem perde é quem me perde. É. Quem fez alguma coisa e não honrou, não fui eu que perdeu, foi ele. Porque ele não vai ter coragem de pedir de novo, mesmo que estiver precisando. Então, as minhas coisas não são, eu não sou apegado a elas, né? Recentemente eu comprei um carro, porque o carro que eu tenho eu perdi para a igreja, né? Eu comprei uma Montana para... Né? A Cléia tem um utilitário e eu tinha um carro, um sedã, e eu falei, gente, eu acho que para os acampamentos da igreja, né, eu preciso de... Acho que o utilitário ia ser uma boa. Entrei num carro bebedor, num carro duro, mas eu pensei na igreja quando eu comprei meu carro. É complicado, porque quando eu empresto o carro, eu fico a pé. É comum ele vir batido. O ano passado eu peguei 6 multas, né? Que eles vêm com as multas, aí eu tenho que tentar descobrir Quem foi? quem que estava com o carro. Mas sabe de uma coisa? Se o carro estiver servindo, eu não me incomodo com isso. Deus não me bota peso no coração. Então, o que eu tenho é do reino, né? Eu não separo o que é pessoal do que é igreja. Eu posso estar errado, né? Então, achei melhor, porque a Montana aqui fica quinta, sexta e sábado nos trabalhos sociais. Aí eu comecei a ficar, né? Ainda bem que a Cleia aposentou, então eu fiquei usando o carro dela com ela. Mas Deus me permitiu comprar outro, eu comprei, ué. Amém. Agora eu tenho 2 IPVAs, né? Porque o IPVA... Mas isso não me pesa, não me pesa, né? Sou zeloso, sou enjoado, né? Eles amassam, eu conserto, né? Sim. E teve um projeto aqui dos Barnabé, o projeto Barnabé veio na igreja e eu emprestei a Montana para o grupo andar aí, né? Era o carro que eu tinha. Mas ele foi botar o carro de ré na minha casa, meteu o carro no portão, né? Eu tinha acabado de pintar o para-choque, né? Não me dói. Se o que eu tenho estiver servindo o reino, isso é o suficiente. Vocês, eu acho que vocês tinham que ficar juntos. Vocês tinham que cultivar laços de amizade e eu precisava confiar em vocês. Porque quando você dá confiança, você obriga o cara a prestar. É. Né? E se ele não prestar, acabou. Não foi eu que fechei a porta. Foi ele. Foi ele. Pastor, a Denailde, a pergunta que ela fez foi assim, ó, de que forma os filhos de pastor podem ser influenciados negativa ou positivamente? Entendi. Eu acho que não respondeu. Não, então vamos lá. Vai. Eu tenho 3 filhos. Nenhum deles são pastores. Né? Então, e eu não gostaria que fossem se não tivesse vocação. Sim.
por serem pastores frustrados, né? Evidentemente que a igreja pode ser um reforço negativo, porque às vezes a pressão que nós sofremos como pastores, o maltrato que a igreja nos dá, pode fazer com que nossos filhos digam: não quero isso para a minha vida. Né? Nós, às vezes, exigimos dos nossos filhos um padrão de conduta muito mais alto do que exigimos das outras crianças, porque o filho pastor não pode dar vexame. É. Né? Então, às vezes, o fato deles, né, terem que ir para a igreja, querendo ou não, terem que se comportar querendo ou não, né, vão, né, sofrem essa questão da itinerância, tem que trocar de escola, tem que trocar de amigos, tem que reconstruir relacionamentos de tempos em tempos. Então, eu acredito que talvez a nossa prática possa trazer alguns traumas, mas a vocação é mais forte. Sim. A vocação é mais forte, porque ela vai amadurecer num determinado tempo. Na questão que envolve a minha... Porque eu sou um pastor que não foi à faculdade de teologia, você sabe disso. Sim. Na verdade, eu fui um leigo que a igreja acabou me investindo e me dando, né, o privilégio, né? Eu sou um pastor que não foi à faculdade. E por que não? Aí entra, mais uma vez, minha mãe. Talvez o bispo Adonias aí já tinha nascido naquele tempo. A faculdade teve um tempo em colisão com os militares, com a ditadura, né? A faculdade foi fechada e era uma época em que eu iria para a faculdade. E minha mãe então, não sentiu paz que eu fosse. Então, quando eu precisei fazer meu vestibular, eu fui em direção à biologia e minha mãe continuou a oração. Minha mãe, eu já estava, quando eu fiz o vestibular, eu já tinha ido para o Jardim Esmeralda. Eu comecei na faculdade, 1 ano depois de eu ter ido para o Jardim Esmeralda passar 1 ano. Sim. No Jardim Esmeralda eu fiquei 28 anos. Então, meu plano era passar 1 ano, o plano de Deus era outro. Sim. Se eu não ia ficar 4 anos na faculdade, fiquei 28 anos naquela escola. Naquela escola. Lá foi minha escola. Lá foi minha escola. Minha mãe sai da central e vai me dar suporte num trabalho que tinha um punhado de meninos e 4 adultos. E eu disse para minha mãe, eu lembro, falei assim: mãe, só vai deixar sua sala de adolescentes. Ela fazia um trabalho muito bom com os adolescentes e ela disse: não, eu sinto no coração que eu tenho que ir para lá. E foi. Então minha mãe pegou junto. Minha mãe participou desse processo. Minha mãe participou da minha construção também lá. Então lá eu fui, quer dizer, eu fui porque eu desejei me envolver com uma congregação. Eu senti o meu chamado. Eu tive vontade de ir. Não fui obrigado. Sim. Mas a ideia minha era passar 1 ano e voltar para trás, né? Mas com Deus, meu amigo, não tem retrocesso, não. Você só anda para frente. Só para frente, É só para frente. Amém. E então ali minha mãe fica comigo.
Meu pai foi também, meus irmãos também foram, e eles foram fundamentais no que começou a acontecer. Quando a igreja começa a acontecer, né? Um pastor que esteve pela central aqui, chamado Simval, ele me puxa para o corredor, tinha ali um saguão, na central até hoje o saguão está ali, ficava um bebedouro ali. Ele me chama naquele bebedouro e diz assim, a igreja do Jardim das Esmeraldas precisa nascer. E igreja é que nem criança, se não nascer, aleja ou morre. Uhum. E a igreja tem que nascer. E ele disse, eu fiquei calado, a conversa durou 3 minutos. E ele disse, e eu tenho pastor para lá. Quando eu disse, eu vou, nem perguntei, eu já era casado, Osmin. Uhum. Nem perguntei se minha mulher ia. Eu estava maduro, eu não tinha o que pensar. Eu já era o pastor de lá. Sim. A única coisa que acontecia era um concílio, uma emancipação, né? Uma autonomia, e eu fui nomeado o primeiro pastor. Foi a minha primeira igreja, e aí chega a vocação por outra forma. Sim. O que Deus tinha e o que a minha mãe tinha era outro caminho. Outro caminho. Era outro caminho, mas o propósito era um só. Então, me lembro da minha mãe emocionada. Nós saímos da central, agora eu estava ordenado. E minha mãe, então, nós fomos comer uma pizza no 110. E minha mãe aí me conta. Sua mãe. Sempre. Aí eu soube a traição que ela tinha me aprontado, né? Só aí que ela falou, Osbi. Ela e Jesus era assim, ó. Então ela nunca precisou me empurrar. Ela só precisou orar e caminhar comigo. Que benção, pastor. E eu penso, não sei se você lembra na biografia de Wesley tinha horror a que sua mãe morresse. Sim. Então ele dizia, né, que ele não queria passar, ele queria morrer antes da mãe. É antes da mãe, é. Ele achava isso pesado, né? E minha mãe foi importante em muitos momentos. Alguns momentos já pastor, que algumas coisas difíceis estavam acontecendo. Eu passava lá na chácara. Minha mãe fazia chá. E me escutava. Sim. E me aconselhava. Algumas coisas ela discordava, e, como eu disse, minha mãe tinha um peso grande naquilo que me dizia. E eu louvo a Deus porque eu tive esse respaldo. Pai e mãe, vocês são respaldo. Sim. Eu, por causa da separação, meus filhos praticamente cresceram longe de mim. O Felipe morou comigo 1 ano e pouco, a Lu morou comigo pouco mais de meio ano, o Damares nunca morou comigo. O resto da vida moraram longe. Mas meus filhos sabem que tem respaldo. Respaldo de oração. Sim. Respaldo para
entrar nas crises, para entrar nas decisões. Às vezes até um dinheirinho dá, Osmir. É. Porque eu ainda sou pai. Ainda sou pai. E se alguma coisa acontecer e a vida deles inviabilizar, minha casa está aberta, coração está aberto, até eu fechar meus olhos. Amém. Né? No setor universitário, eu coloquei na frente do computador a foto dos três. Não era enfeite. Eu ficava muito no computador. E as fotos eram uma obrigação de todas as vezes que eu passasse os olhos por ali. Eu orava por eles. Olhava na carinha de um, na carinha do outro. E orava. Lembrava das particularidades e orava ali. Era para eu não esquecer. Amém. Né? E assim, portanto, eu creio que eu, como pastor, influenciei. Não eles a serem pastores. Eu tenho, talvez, muito respeito dos meus filhos. E eu creio que influenciei a que eles também exercessem suas vocações. Não sei se já acharam. São os três muito diferentes, né? Mas eu creio, diga isso a Denailde, que quer queira, quer não, Débora e Caleb vão olhar vocês. E se vocês forem bons pastores, eles primeiro terão orgulho de vocês. E isso agora eu te falo como homem, né? E falo isso para a Denailde. A gente precisa que a mulher tenha orgulho da gente. A primeira pessoa que a gente precisa. Elas criticam a gente que não toma banho, Verdade. que não troca de cueca. É verdade. Assim, eu sou oprimido, mas eu sou só oprimido. uma coisa, Osmir, a sua esposa tem que ter respeito e admiração pelo homem de Deus. Sua mulher tem que dizer, eu me casei com um homem de Deus. E o que eu peço que a influência que você possa exercer sobre seus filhos, é que seus filhos possam olhar para você e dizer assim, meu pai é um homem de Deus. É um homem de Deus. Se eles vão seguir seus passos, vai depender da vocação. Vai dar vocação. Mas a sua fé terá que estar impregnada na vida deles, essa influência. A gente não pode deixar de exercer. Verdade. Top, pastor. Forte, hein? Muito. Muito forte. Muito forte. Vocação, chamado. É o tema que nós estamos trabalhando, é o tema que você que entrou agora. O sonho de uma mãe, o legado do filho. Essa é a palavra que nós compartilhamos hoje na nossa live, né? A gente tem muito para falar, tem muito para dizer. E eu acho que a contribuição do senhor, pastor, foi muito boa, né? Com relação ao senhor ter muita experiência, o senhor viveu isso, né? O senhor viveu isso no dia a dia, na pele, o senhor viveu muitas experiências, né? O senhor tem muito para contar. E a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos ouvir, né? As pessoas já mais velhas, né? Aquelas que já têm as suas cãs. E o senhor tá com as cãs bem amadurecida mesmo, né? E bem ralinha também, né? Que já tá ralinhando. Eu acho que eu já tô entrando aqui um pouquinho, né? Nas minhas cãs também. Tô com 43. A gente, quando casa, pega seu álbum de casamento, olha o cara inteirinho que sua mulher recebeu, elas acabam com a gente. É assim que acontece. Judiado. Eu tô judiado, tomar cuidado. E pastor, o senhor sempre foi um exemplo para mim, eu louvo a Deus por isso, eu acho que o senhor me influenciou muito, né? Assim, eu tive vários pastores, lembro de todos eles, né? Cada um deixou uma marca, né? Na minha vida. E a marca do senhor, eu
eu qualifiquei algumas, né? Mas uma das coisas que marcou muito a minha vida no Senhor foi a generosidade, né? O Senhor é muito generoso. E como o Senhor falava, você é um mão de vacas, você é um miserável, miserento. O Senhor falava de púlpito, né? Falava de púlpito. Ô, Osmi, é Criatura mão de demais. vaca. Pensa num homem Glória a Deus. miserável. E uma das coisas que me influenciou e mexeu muito comigo foi a generosidade do Senhor, né? Essa capacidade do coração. E quando o Senhor falou do coração, né? O Senhor tem uma generosidade muito grande que mexeu comigo muito. E eu acho que foi um, um, um confronto muito, muito bom na minha vida, porque foi um preparo do meu ministério, né? E eu acho que o ministério, quando Jetro traz aquela palavra de sabedoria a Moisés, e ele fala assim, ó, busca homens que são, né, tementes, homens cheios da unção do Espírito, mas uma coisa que marca aquilo ali é que sejam generosos. Eu acho que a generosidade, ela é fundamental na vocação, ela é fundamental no chamado. E Deus nos faz ser generosos através de influência de outras pessoas. E eu acho que o Senhor influencia muito na generosidade. Eu acho que esse não apego, o Senhor não tem apego às coisas, isso mexe muito com aqueles que o Senhor forma. E eu vejo que o Senhor tem um ministério de formar pastores. Não pastores perfeitos, mas pastores excelentes. Porque a excelência do zelo, a excelência do cuidado, a excelência da generosidade, que eu acho que é fundamental no ministério pastoral. E eu acho que Deus deu para o Senhor essa unção de ministrar isso sobre a gente. Eu amo muito o Senhor. Louvo a Deus pela sua vida. Porque a minha realidade, né, era completamente diferente. Um homem que se converte, já com 20 e poucos anos, marcado por uma realidade, né, de uso de droga, o senhor sabe bem da minha história, e aparece um homem, né, visionário, apaixonado. Eu me converto, é claro, e aí aparece um homem apaixonado pelo ministério, apaixonado pelo trabalho, a obra de Deus. Eu acho que eu herdei essa alegria, eu herdei essa generosidade. Eu tenho uma paixão, eu tenho um amor. Eu tenho hora que eu falo assim, cara, eu estou tão cansado, né? A gente vai envelhecendo, o corpo não vai dando mais aquilo que a gente gostaria, né? Eu acho que o meu ministério veio meio tardio já, né? Por causa da minha vida que eu vivi. O senhor teve um ministério mais cedo, né? O senhor começou mais cedo. Mas eu vejo algo aqui dentro, assim, que é incansável, né? Essa vontade de ver as pessoas crescerem, essa vontade de ver as pessoas desenvolver a vocação, o chamado. Eu acho que eu herdei muito isso do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. E essa live me trouxe muitas coisas à memória, né? Muitas coisas boas que eu vivi aí na igreja junto com o Senhor. E tenho vivido e tenho a oportunidade de viver isso todas as vezes que vou em Goiânia, todas as vezes que falo com o Senhor, né? E é isso, o ministério do Senhor, ele é algo que nos motiva muito ao ministério pastoral. Tem algo na vida do Senhor diferente. Mesmo com a bunda de geleia, que o Senhor era chamado de geleia, né? Oh, Depois vocês vão saber, e ele vai contar isso, a questão do geleia, tá? Por que ele era chamado de geleia. Então, trauma, ele vai ter que contar isso, né? Porque ele foi curado, liberto desse, né? Mas, pastor, o senhor pode fazer as considerações finais e para a gente encerrar a nossa live? E eu queria que nós encerrássemos com a oração sobre o tema que nós propomos hoje, né? O senhor orasse pelas mães e pelos pais
para que essas mães sintam mesmo essa graça que Dona Estela teve, muitas mães têm, Ana teve, né? Isabel teve, Maria teve, né? E muitas mães têm. E que os pais hoje, né? Eles orem naquilo que Deus tem revelado aos corações dele, porque muitas vezes os pais não sabem como orar, pastor. Eu acho que a nossa live hoje ela trouxe um norte para a vida dos pais e das mães. Então a palavra está com o senhor para as suas considerações. Meu pastor. Eu estou com 63 anos e uns 50 centavos já. A denominação nos jubila aos 70. Tem um movimento aí para talvez esticar isso para 75. Eu sou contra. Porque eu acho que o ministério, a responsabilidade do ministério precisa também acompanhar da condição de andar junto. Quando os discípulos de Eliseu foram falar para ele: olha, a gente estava querendo ir lá no Jordão, tirar a madeira, nossa casa está pequena. E ele falou assim: não, muito bom, muito bom. Mas ele disse: nós queremos que o senhor vá conosco, né? O dia que eu senti que o meu passo tem segurado o caminhar da igreja, eu vou ajudar de outra forma. Pastor, sempre serei, mas eu acho que o pastor vai à frente. Se você quiser que a igreja te segue, você tem que ir à frente, né? E enquanto eu tiver condição, eu estarei à frente. Vivemos aqui um momento assim especial, né? Porque a quarentena disse que as pessoas acima de 60 não podem mais ir à igreja. Eu tô proibido de vir à minha própria Vive na igreja. igreja, o pastor. E a minha igreja numa situação assim que eu acho que eu sou a única igreja daqui do estado que não voltou depois da flexibilização, porque a igreja entende que se voltar, eu não posso estar. Então, pelo vídeo aqui, eu posso estar, então eles me honram, né? Amém. Eu tenho sido honrado, pastor Osni. Glória a Eu tenho Deus. sido respeitado. Eu olho às vezes meu trabalho e falo: Deus, eu podia ter feito muito melhor do que fiz. Tem muito defeito. Eu esqueço, né? Algumas coisas eu esqueço. Diga para suas ovelhas aí que eu esqueci 5 casamentos. Já estou no quinto, né? No quinto. No quinto. Se o senhor chegar no sétimo aí, foi perfeito. Não, aí, quando é 7, aí a noiva me mata. E aí encerra, né? Então, eu quero talvez chegar naquela situação que Paulo disse. Eu quero completar. Eu combati o bom combate. É combate, Sim, mas é bom. é bom. É bom. É Dá verdade. trabalho, Tá. mas é bom. Passamos raiva, mas é bom. É bom. É bom passar raiva desse sentido. É bom, rapaz. No final o trem dá certo. Dá certo. E enquanto eu puder contribuir, eu quero estar. Amém. Tempo que Deus achar que eu devo ajudar de outra forma, eu também vou entender e estarei, não sei como, mas fazendo o que Deus assim me permitir. Porque a hora que ele achar que está na hora de ir embora, ele também me puxa, né? Puxa, Então ele só vai me manter aqui enquanto tiver propósito. verdade. Então, vivendo coisas diferentes, mas fui feliz nesses anos todos. E como pastor, eu me sinto também cuidado, também amado, também honrado, não só pelos filhos que eu gerei na vida física, mas dos filhos gerados também na fé. Eu sou
eu sou um pai paparicado, eu dou graças a Deus, né? Eu, Bom, graças a glória a Deus, por Deus. tudo que vivi. Amém. E acho que o jeito que Deus acabou me conduzindo foi o melhor, né? Sim, E assim, portanto, somos a marca de Deus no vaso que Ele nos transformou e Ele tem a liberdade e a autonomia de usar. Muito obrigado pela honra de falar à sua igreja. Parece que tem mais gente aí, né? Não sei, tem. Entrou a Ana tem, Paula, tem a mais gente aí. Celi, Delino, Lindo. Então, é, eu me sinto honrado de poder partilhar e de ouvir de você que nossa história valeu a pena. Valeu. E eu te olho, e eu te vejo, e você alegra meu coração. Amém. É uma das alegrias que eu tenho. Glória a E a Deus. esposa também, fala isso para ela também, que ela é uma das alegrias que eu tenho na minha vida. Ela teve a experiência com Jesus na minha casa. Ela aceitou o Senhor na minha casa. Ela estava lá. E isso eu não esqueço. Amém. Glória a Deus, pastor. Tá Tremendo, bom? né? Amém. E outra coisa que vocês quiserem conversar, uma hora dessas, Tem um seus tema, irmãos universitários aí. tem um tema que a Denaíde quer trabalhar e eu achei muito bom, que é a questão da evolução não. É uma coisa, Origem da é da vida. é a área da biologia, mas a questão da evolução é alguma coisa nesse sentido. Eu não lembro o que ela falou, mas é um tema que é muito legal. Ela falou, ela deu, sabe aquele negócio que a mulher tem? Tchup! Ela Sei. falou assim, trabalha isso com o pastor Sérgio. Eu falei assim, beleza, eu vou convidar ele, então, se quando ele tiver o tempo, a gente trabalhar esse tema. É É um esse tema que conflito fala fé e ciência que essa geração tem passado cada vez mais, né? sim, Entre crer ou não crer. Essa geração tem sido muito castigada, sim, né? E eu sim, passei por isso sem conflito. Eu sou um homem de ciência, mas um homem de fé. sim, E, e saber o que eu sei me fez muito bem. E meu pastorado eu acho que ficou muito melhor com aquilo que eu conseguia juntar também da vida secular. sim. E conversar sobre isso é bom. Amém. A gente pode marcar uma outra hora Sim, e ver quem quiser conversar um pouco sobre isso, trocar uma ideia. sim, Meus sim. alunos sempre ficavam. Eu sabia que todo semestre era cursinho, né? Eles iam Aham. perguntar. O que eu falava, minha frente era origem da vida, evolução, embriologia, programa de saúde. Eram as frentes que eu trabalhava no cursinho. E Uhum. aí eu começava a falar sobre a origem da vida e tal. Seguramente alguém levantava um dedinho e falava assim: o senhor é pastor? Sou. O senhor não fica em conflito de ficar ensinando essas coisas aí? E sempre saía. E Amém. era uma grande oportunidade da gente falar um pouco. Aí Então, você sim, vai né? falar com você vai falar com os meus moços, então, sobre isso. Ué, a gente Essa pode questão marcar. que hoje é a faculdade hoje, o crente, o cristão, ele vai para a faculdade, né? E ele estava no ensino médio, aí ele vai para a faculdade. Quando ele chega na faculdade, ele é confrontado. E aí ele entra a filosofia, e aí, né? Começa a confrontar ele. E aí ele acaba não sabendo, né? Gerir tudo isso, porque ele não tem ainda um, um caminho teológico, não tem ainda uma experiência talvez bem profunda, ou mesmo para dialogar. E ele não consegue dialogar a fé, muitas vezes. E acaba que a, a filosofia vai influenciar ele, né? E ele acaba perdendo a caminhada, acaba sofrendo, pagando um preço muito alto. Mas o tema que a Denailde estava falando aqui, só para mim lembrar, é mudanças geracionais. Mudanças É, geracionais. isso. Ela quer trabalhar isso com o senhor, não sei como, mas ela Precisamos
que é isso? Eu não entendi. O que é mudança geracional? Aí pede para me Ela quer, explicar. acho que ela quer ver essas questões das mudanças das gerações. Lembra uma vez quando a gente conversou sobre Romanos, lá na Casa do Senhor, capítulo 1, a gente trabalha a questão da mudança, do eunuco, os que nascem eunuco. Eu acho que ela está querendo meio que algo sobre essa questão da mudança das gerações. Que isso tem acontecido, tem afetado, né? Vai afetado a questão sexual, afetado a questão, né, da própria identidade, né? O ser humano muitas vezes não saber, né, o que ele é, na verdade. Então, alguma coisa desse sentido que ela está querendo dialogar. Fala para ela que ela manda. Eu só obedeço. Vai ser um prazer. Vamos orar, meu pastor? Vamos orar, meu amigo. Abraço, querido. Queria estar aí para dar aquele abraço. Tem dia que eu sinto falta, sinto saudade do abraço do Senhor. Um dia, eu cheguei na escola de manhã, né? Tem um rapaz aqui, o nome dele é Luiz, né? Na igreja. Sou Luiz, doutor Luiz Magnani. E eu cheguei nele e disse assim, me dá um abraço. Ele tem uma pochetinha, né? Ele tem uma pochetinha. Certo. E ele me deu um abraço. E esse dia eu estava querendo muito ser abraçado. E os abraços do Senhor é muito bom, né? Eu O gosto. abraço do Senhor é muito... Eu É gosto. ungido, né? Abraço de urso, né? Aquele abraço de urso, né? Então é ungido, abraço de urso. Eu ensinei minha igreja, eu falei, gente, para de abraçar esse abracinho de lado. Nós abraçamos é de urso, é um abraço gostoso, é aquele abraço que você descansa no ombro do outro. E esse dia eu estava, não sei se era uma carência desse dia, mas eu queria um abraço e é isso que eu queria dizer para o senhor. Tem hora que a gente sente falta, né? Do abraço do nosso pastorzão. Eu acredito que quando você abraça alguém, você passa alguma coisa para ele mesmo. Eu acredito A mulher nisso, só pastor. esbarrou em Jesus. Eu fico pensando se ela tivesse abraçado Jesus aqui. Meu Deu Deus. só uma esbarrada e Jesus falou assim, epa, quem me esbarrou? A gente passa assim. Pastor, eu acho que se Jesus, na sua época de Jesus, Jesus estava enrolado, porque nós vivia grudado dele, né? Braçado. Mas agarrava onde desce para pegar, para levar um choque. Vamos Daquele mesmo, orar, para meu ver se... amigo. Vamos Vamos orar. orar. Deus amado, Obrigado, agradecemos a Senhor. alegria dessa noite. Amém, Jesus. Pai, o milagre. O Amém, ser Senhor. humano foi feito à tua imagem e semelhança. O ser É humano verdade, conseguiu se Deus. colocar um diante do outro. Amém, Estamos, ó Senhor. Deus, a não sei a quantos mil quilômetros um do outro. É Mas verdade, Deus. estamos juntos hoje e eu te glorifico porque eu saio desse encontro mais alegre do que cheguei. Amém, Jesus. Abençoo a vida do pastor Osmi, da sua família, da sua igreja. Amém. Abençoo cada um, que não sei quem, tirou esse tempo também para ouvir, Amém, Jesus. para lembrar, para agradecer. É verdade, Deus. E sabemos, Deus, que onde 2 ou 3 estão reunidos no teu nome. Amém, Senhor. Deus se move, Pai, e eu senti a graça dessa presença Aleluia, Jesus. restauradora do Senhor. Amém, Abençoa o Jesus. nosso país, tem Amém, Senhor. misericórdia dele, é um país que amamos, um país verdade. que tem um povo especial. Visita, Deus, essa nação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abraço, meu pastor. Outro meu amigo. Alegria te Fica com ver. Deus. Abraço, Cleia. Abraço. Deus abençoe. Amém. Estou encerrando. Tchau, tchau.